Ah, é interessante até, né, o setor pensar, bom, eu posso investir então, né, em inteligência, o que eu investir vai ter um retorno bom. Então, assim, a pergunta que eu lanço hoje, que a gente tem avaliado, bom, estamos preparados para 5, para 10, para 20? Né? Será que isso pode acontecer? É um cenário plausível? Como é que isso está se dando? Não é essa a pergunta que tem que se fazer. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 97% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Aviário. E hoje nós temos aqui um assunto, né, super em voga e temos um especialista aqui que vai contar muitas novidades para a gente. Nós vamos conversar aqui com o Dr. Luiz Gustavo Cordelini. Ele é veterinário e é epidemiologista, né, e tem acompanhado essa doença, tem feito trabalhos muito interessantes lá, né, no Rio Grande do Sul, inclusive com a Fundesa, com vários órgãos institucionais para fazer aí modelos, né, de previsão, de análise de risco sobre a influenza aviária. Então, o nosso assunto aqui é um pouco da epidemiologia da influenza aviária. Doutor Luiz, muitíssimo obrigado pela presença. A gente fica muito honrado aqui, uma pessoa, né, do seu calibre aqui conversando com o Brasil todo aqui, para a gente mostrar aí para os colegas da avicultura, né, esse assunto que não sai, absolutamente não pode sair do nosso radar, ele tem que estar sempre sendo revisitado, a gente tem que estar sempre muito bem preparado para essa mazela aí que é a influenza aviária, que já é uma realidade no país, a doença já é endêmica, nós estamos convivendo com esse perigo aí muito próximo, e muito obrigado aí por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui conversando um pouquinho, trazendo um pouquinho da sua experiência para dividir com a gente. Obrigado. Deixa você fazer suas considerações iniciais. Obrigado, Marcos, e eu que agradeço o convite, estar aqui nesse podcast, como eu tinha conversado contigo, né? Antes eu falei com o Guilherme Brandt em suínos, agora é um prazer trazer essa visão, a epidemiologia, né? Uma visão macro de controle, né? E gestão de riscos de uma doença, como tu mesmo citaste, extremamente importante e que causa impactos imensos, né, na economia e também na saúde pública, por ser sempre uma ameaça aí que está no radar, tanto da Organização Mundial de Saúde Animal como da Organização Mundial de Saúde, que está sempre monitorando esses alertas, como é que esse vírus vem se comportando, como é que ele vem se comportando da transmissão de animais para humanos, de humanos para humanos. Então, é uma doença séria, é um vírus, é um perigo, uma ameaça microbiológica muito importante e precisa ser tratada em termos de sociedade, né? Em termos de não adianta, né, uma empresa controlar e a outra a vizinha não, porque ela afeta todo mundo, né? Então envolve muitas partes interessadas nesse controle, uma gestão complexa. O podcast O Aviário só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Novos. Líder em soluções de nutrição inteligente para o crescimento dos negócios na produção de proteína animal. Pegasus Science. A solução inteligente e em tempo real para a interpretação de micotoxinas. Alltech. Soluções nutricionais eficientes e sustentáveis para fortalecer a avicultura. PPG Vet. O programa de pós-graduações que prepara você para ser um profissional disputado no mercado veterinário. Ótimo. Luiz, eu queria começar essa conversa nossa aqui, certo? Dando a oportunidade aqui para você se apresentar. Eu sempre falo nos episódios que eu não gosto de ler, né, o currículo, e fica meio frio, né? Eu gosto muito de especular um pouco a vida do nosso convidado, né? Então eu peço para ele contar um pouco da história de como ele veio trabalhar e como ele veio, né, a desembocar aqui nessa grande área da avicultura, né?
Conta para nós aí um pouco da sua formação e como você veio parar na avicultura. Boa. Bem, assim, de uma forma bem tranquila, né? Então, eu me formei em veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, isso foi em 97, né? E desde lá, eu sempre me interessei por análises populacionais, né? Eu já comentei em podcasts anteriores, né? Me atraía muito eu ler artigos, né, sobre doenças, como é que elas se comportavam em populações, aí vinha muita estatística, né, porque é um parâmetro populacional, e me intrigava olhar aqueles valores P, o que isso significa, e isso foi um passo para eu fazer mestrado e doutorado em epidemiologia, certo? Então, a epidemiologia é uma ciência ampla, né? Não é uni-espécies, apesar de eu iniciar um trabalho de epidemiologia de causas de aborto, né, ossura canina em bovinos, trabalho bem focado, né, em análise de fatores de riscos, que é um ponto crucial de estudos epidemiológicos. Então, eu tive essa formação e ingressei logo em seguida, trabalhei, assim que eu terminei o doutorado, em 2005, eu fui para a Suíça e trabalhei 4 meses como pesquisador convidado no Ministério da Agricultura e de Segurança dos Alimentos daquele país, onde eu fiz um trabalho bem grande de modelagem, né, de riscos para PIRS, né, doença em suínos. O objetivo era demonstrar que aquele país era livre daquela doença, isso para questões de mercado é importante. E depois disso eu ingressei passei no concurso e ingressei como professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na qual fui, então, coordenador do Laboratório de Epidemiologia por 15 anos, né, foi de 2006 até 2020, quando durante essa minha formação na universidade, né, eu pude fazer 2 pós-doutorados, um na Dinamarca, em análise microbiológica de riscos em alimentos, que é digamos, um core principal aqui da gente, trabalha muito com essa questão, né, de segurança dos alimentos. E, por fim, fiz um outro pós-doc já em 2019 em análise de decisão multicritério para desenvolvimento de programa nacional, né, de vigilância e controle de febre aftosa no Uruguai. Então, sempre trabalhando com a epidemiologia, permeando, né, decisões, análises, né, partes interessadas, enfim, eu sempre tive essa formação. E hoje estou à frente da empresa Corb Science, eu estou em licença da universidade, né? E aí há 5 anos à frente da empresa Corb Science, que é uma empresa que trabalha com gestão de riscos, né? Gestão de riscos, seja eles, né, por governamentais, ou também agora a gente pivotando para trabalhar muito com gestão de riscos em empresas produtoras de alimentos de origem animal. Imagine ter à disposição uma solução que combine rapidez e interpretação personalizada para gerenciar os riscos das micotoxinas em sua empresa. A Pegasus Science é a resposta. Realizamos a quantificação em tempo real das principais micotoxinas, promovendo decisões mais assertivas, resultando em um gerenciamento macroeconômico e sustentável. Essa é a trajetória aí desde 1997. Muito legal, parabéns, muitas experiências, muitas coisas amplas aí, muito legal para a gente conversar um pouquinho aqui, focando a influenza aviária. Eu queria começar essa nossa conversa, você falar um pouco assim, né, do agente em si, o que significa o poder de destruição. Você já antecipou aí que, né, é uma doença com sérios impactos econômicos. Como é que, e aí, há termos até de ela se adaptar, esse vírus se adaptar, né, a diferentes regiões e formas, enfim, conversasse um pouco sobre o agente. Por que ela é tão importante? Por que você considera a influenza aviária, não só você, né, o mundo todo, mas por que você chamaria a atenção do perigo para essa virose? Vamos lá. Então, assim, trabalhando na linguagem de riscos, né, da ciência de riscos, né, como tu colocou, isso aqui é um perigo microbiológico. Quando a gente trabalha com análise de risco, né, por exemplo, dá um exemplo bem prático para a avicultura. Bom, eu tenho a biosseguridade e a gestão de riscos, né? Quando a gente vai fazer uma gestão de risco, eu começo a identificar quais são os perigos relevantes. Então, pode pensar na avicultura, pode ser reovírus, né? Pode ser influenza aviária, salmonela, etc. Então, a gente identifica esse perigo. O que é isso? Bom, como é que é esse agente? Como que ele é transmitido? Como é que ele infecta? Qual é a patogenia? Né? Que efeitos ele pode causar? Velocidade de disseminação? Para onde ele está, etc. Ou seja, tu avalia isso daí.
Então, se eu falar do perigo influenza, de alta patogenicidade, o H5N1, né, ele é um vírus que já está, o parental dele, ele foi isolado em um ganso doente lá em 1996 na China, no Sudeste Asiático, ali que a gente chama um hotspot, né? Ali tu tem muita concentração de gente, muita concentração de aves, muita concentração de criação de marrecos, com interface, né, com aves silvestres, Sibéria, então ele é o que a gente chama de hotspot, mercado de aves vivas, cultural, e esse vírus foi, né, o H5N1 parental de 96, se disseminando e culminou lá em 2003. Em 2003 ele entrou já estava espalhado em 60 países. Até então esse parental, vamos dizer o parental 96, nunca tinha entrado na América, né, na América do Sul. Então ele estava lá mais confinado, mas se disseminando, né, recombinando. É um vírus que tem uma capacidade muito grande de recombinar, de mutar, de recombinar, se juntar, né, com vírus humanos, de influenza humana, influenza em suínos. Então é um vírus muito complexo, né, e perigoso no sentido de sempre estar sendo transmitido para diversas espécies, inclusive seres humanos, né? Então aí a gente fez uma análise lá em 2011, uma avaliação de risco para avaliar a probabilidade de entrada e ingresso no Rio Grande do Sul. Por que Rio Grande do Sul, né? Claro, é onde eu trabalhava, mas o Rio Grande do Sul ele é muito vulnerável, no sentido de ter muita lagoa costeira que se estende até ali ao sul de Santa Catarina, que já teve o caso lá, né, aqui em Maracajá, porque tem muita lagoa costeira, tem rotas migratórias. Então a gente fez um trabalho lá para avaliar, bom, qual é a probabilidade de entrada do H5N1 parental lá em 2011, né, a Europa já tendo casos em 2006, e se entrasse, o que aconteceria? Então, naquele período, né, estudando todas as rotas migratórias, é um trabalho né, que necessita de diversas expertise quando analisa o risco. A gente pegou o Gleison Bank, que é um profissional que entende muito, né, de aves migratórias, de rotas, estudamos tudo, rotas, como é que poderia entrar, etc. E o risco naquela época era muito baixo, né, porque necessitava de uma série, né, de ocorrências de aves que vêm migrando e ele vindo se transmitindo. Então, aquela época era muito baixo, porém se entrasse, poderia ter um estrago muito grande de espalhamento. Só que daí mudou, né, Marcos? Ele mudou completamente agora ali, em final aqui de 2021, entrou nessa clade, né, de H5N1, 2, 3, né, 44B, começou a ter os casos na Europa, lá em final de 2022, começou a entrar aqui na América e veio descendo, e início de 23, batendo na porta, né, do Brasil, no Uruguai, tanto que foi isolado pela primeira vez em aves silvestres, depois domésticas, e Rio Grande do Sul, novamente, não por acaso, o primeiro caso em aves domésticas, né, comerciais. E aí teve esse impacto todo que a gente pode conversar. Então é um vírus que mudou suas características epidemiológicas, começou a ser transmitido por rotas migratórias que antes não era tão fácil, se espalhou pelo mundo inteiro, está presente aqui, é uma realidade, e pior, vamos dizer assim, do perigo, digamos, ele está se espalhando para diversas espécies, bison, bovino, leões marinhos, se isola, né, talvez o pessoal não saiba, mas ele tem essa clade aqui, esse clado, né, ele já se isolou em leão marinho no Rio Grande do Sul, de Cassino até Torres, e, se eu não me engano, em Santa Catarina também. Ou seja, ele está aí, né, ele está circulando, ele tem capacidade, né, por isso que a Organização Mundial de Saúde está atenta, ele tem a capacidade de se ligar ao receptor, né, alfa 2,6 do trato respiratório de humanos. Então, esse é digamos, a grande ameaça dele, né? Ele se tornar uma próxima pandemia. Então, eu não acompanho como que está os sinais de alerta da Organização Mundial de Saúde, mas ele é, de fato, um vírus que está se espalhando para diversas espécies, ele está saindo só de aves migratórias aquáticas para aves
terrestres, como João de Barro, né? Teve caso de João de Barro no Rio Grande do Sul, ali na região onde teve o foco em aves comerciais, uma granja de matrizes, né? Em Montenegro. Então é essa característica que a gente tem agora, uma característica que tem que ter atenção máxima, né? Sem, digamos, sem alarde de medo, mas ela tem que ser uma ação coordenada, desde o entendimento dela e desde principalmente a comunicação desses riscos para os produtores, que são, que a gente chama, a primeira linha de defesa, né, de um complexo aí de gestão de risco, de um ecossistema de gestão de risco. Luiz, a gente acompanhou um pouco dessa evolução, né, do vírus saindo ali, igual você falou, ela saiu da Europa, foi para a América do Norte, fez um estrago enorme nos Estados Unidos, desceu para o México também, junto ali dos Estados Unidos, ali parece que o pior ainda, né, fez vamos dizer, um prejuízo econômico no México muito grande, principalmente com poedeiras, e aí ela veio descendo. E como você falou, a gente estava relativamente tranquilo, imaginando, né, que a possibilidade epidemiológica dela chegar, de entrar, seria pequena. Mas ela veio chegando, aí veio, né, veio nos gravitando ali, né, Colômbia, Equador, desceu ali Argentina, Chile e finalmente, igual você falou, em maio de 2023 chegou nas aves silvestres e depois mais 2 anos ela pulou para aves comerciais e aí nós perdemos nosso status de livres, né? E agora vamos conviver isso com o resto da vida, com o resto, né, dos tempos. Aí até, sei lá, uma ferramenta lá no futuro e erradicar, né? Nós erradicamos a febre aftosa, né? Porque que nós, se bem que nós não erradicamos ainda, né? Controlamos, então isso é lá para o futuro. Mas baseado nessa evolução, como é que você enxerga a possibilidade da disseminação, certo? Já que ela já é endêmica dentro do nosso país? Bom, então, dou o gancho aí dessa tua pergunta, né? Vamos lá, falar um pouquinho de ferramenta de gestão de riscos para entender isso aí, certo? Quando a gente fala em gestão de risco, na qual a análise de risco é a ferramenta que tu identifica, analisa os riscos e gerencia eles, ela não é uma bola de cristal, certo? Ela não é uma ferramenta para te dizer, vai para cá, vai acontecer isso ou aquilo, porque risco, ele significa incertezas. Eu não sei exatamente o que vai acontecer no futuro, porém eu posso prever, certo? Eu posso cenarizar, criar cenários, avaliar cenários, possibilidades, dado, né, conhecimento que se tem, né, e a gente vai reduzindo as incertezas à medida que mais conhecimento se vai adquirindo. Né? O que eu diria hoje? Se eu remeter, se eu voltar lá para 2023, quando a gente fez esse trabalho, né, junto com a Secretaria da Agricultura, via Fundesa, a Associação Gaúcha dos Avicultores, eles queriam saber, bom, qual é o risco, então, que se tem, né? Aí a gente começou esse trabalho, a doença já vindo, já da seguinte maneira, né? Isso foi, no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, entrou em maio de 2023. O trabalho começou em fevereiro de 2023. E a pergunta não era se ele ia entrar. Não, isso já tinha sido determinado, ele vai entrar. Né? Era a questão quando ele entraria. Né? A outra pergunta-chave no modelo de risco, bom, então, gente, é quando vai entrar, não é mais se. Né? Esse risco é muito alto, ele vai entrar. E a outra pergunta é, bom, se entrar, como que vai, o que vai acontecer? Isso é risco, entende? Então, eu avalio a probabilidade de um evento, a entrada do vírus, e que consequência teria. Bom, então a gente estava discutindo, e aí a gente fez um modelo que se chama de análise rápida de risco, ou Rapid Risk Assessment, que é um modelo do European Center of Disease Control, que é um modelo que foi aplicado muito interessante, utilizado, é um caso muito interessante de sucesso, utilizado na Coreia do Sul para controle de Covid. Não à toa, foi o melhor, né, o país, né, que teve melhores indicadores em termos de incidência, né, por milhão e de controle da doença. E como é que ela funciona? Bom, então a gente estava dando esse exemplo aí do Rio Grande do Sul, exemplo vivo. O vírus batendo na porta, beleza, nós temos aqui, assumindo que tem uma probabilidade altíssima de ele entrar via as aves silvestres, e o que pode ocorrer se ela entra? E aí a gente começa a estudar a epidemiologia básica do perigo, né? Como é que ele se comporta,
né? Como é que é a capacidade de transmissão deles? Lembra, Marcos, na Covid, o R0, né? O quão rápido ele vai se disseminar, ou seja, se entrar numa granja, qual é a média de transmissão, né? De uma granja para outra granja, ou seja, de uma granja pode espalhar para duas, de duas para quatro. Então, a gente começou a avaliar isso, certo? Então, nessa avaliação rápida de risco, então, tu estuda assim, ok, ele entra uma probabilidade alta, se entrar, ele vai ficar confinado em aves silvestres? Não, ele vai transmitir de silvestres para domésticas de fundo de quintal, ou vai transmitir de domésticas de fundo de quintal para comerciais? Como isso se dá? Então, a gente estuda isso aí, né? E diz, bom, beleza, em face dessas avaliações, se, né, provavelmente ele vai transmitir para uma ave de fundo de quintal por essas e essas razões, esse, digamos, é o cenário mais provável, porém ele poderia se disseminar para comercial, para uma, para duas, enfim, tu vai analisando esses cenários e vai dizendo, bom, se acontecer isso, o que eu tenho que fazer? Né? Se eu estou preparado, daí tu começa a analisar a preparação, né? Se disseminar para 10, para 20, para 30 granjas, existe uma capacidade de resposta, então tu começa, né, Marcos, a analisar os cenários, avaliar as probabilidades, o que é mais provável acontecer, dada a epidemiologia da doença, até localidades mais prováveis, e vai dizer, bom, nesse cenário a gente tem que estar preparado caso ocorra em 1, 2, 10 granjas, então a gente vai levantando isso e discutindo aí com os decisores a sobrecapacidade de resposta, enfim, né, o que se faz diante de inúmeras situações que poderiam ocorrer. E nessa questão dessa análise de risco propriamente dita mesmo, qual que é o input disso? Que dados que vocês avaliam? Isso tem que ser necessariamente um modelo oficial de dados já pelas agências de defesas, né, locais, regionais, estaduais, ou isso é possível fazer num cenário corporativo de uma empresa, de acordo com a área de atuação dela? Como é que na prática você consegue mapear e fazer essa gestão desse risco? Não, excelente pergunta. Na verdade, é um modelo, certo? Você faz como um fluxograma em que você vai respondendo perguntas, né? Bom, o vírus pode ingressar, então, vamos lá, tu começa com o cenário inicial, o vírus vai ingressar por aves. Bom, ele pode transmitir para aves silvestres dentro do território do Rio Grande do Sul? Sim ou não? Sim, por quê? Aí você vai seguindo na árvore, né, por exemplo. Bom, se ele ingressar, então, em aves silvestres interna, ela vai se espalhar? Sim, não. E aí você vai montando, entende? Você vai criando digamos, a espinha dorsal de uma gestão de risco, que é organizar um raciocínio epidemiológico em uma cadeia de eventos. Basicamente, você organiza essa cadeia de eventos, entrou, pode espalhar por silvestres domésticos, silvestres residentes, de residentes para fundo de quintal, ou seja, vai montando essa espinha dorsal e vendo, né, as probabilidades de se ocorrer e por quê, sempre se baseando na literatura, você vai fazendo analogias. Para fazer uma análise de risco, a gente faz uma grande revisão, né? Como é que aconteceu na Argentina? Bom, na Argentina entrou e se espalhou em várias granjas. Bom, então ela pode se espalhar rápido, é um cenário provável, você vai estudando isso daí. Mas a gente tem que, então, Marcos, desenhar um fluxo de ocorrências. E é quase uma árvore de cenário. E vai dizendo as probabilidades disso daí. Da onde vem essas probabilidades? Bom, a gente faz, são modelos que a gente deduz pela literatura, um modelo lógico. Você pega, bom, está ocorrendo isso, bom, provavelmente, então, há, digamos, uma alta probabilidade de ocorrer em função desses fatos aqui da literatura. Então, você constrói um conhecimento, né? Você constrói uma cadeia de eventos, vai modelando as probabilidades com base em conhecimentos que se tem, até chegar, então, a um risco final. Bom, esse aqui é o risco mais provável que aconteça isso. Entende? Então, se a gente for fazer ser bem pragmático, isso é bem epidemiologia. A análise de risco, ela organiza todos esses pensamentos, né? E transforma tudo, organiza o racional, né, de uma cadeia de eventos, no caso, entrada, espalhamento, consequências, e vai dando as probabilidades
né, em face a conhecimentos que se existe na literatura, conhecimentos da doença, tem que se estudar bastante, e você monta o cenário e discute. Aí você está aqui, ó, análise de risco, gestor. Isso aqui é o que provavelmente vai acontecer. Porém, a gente tem que estar preparado para esse e esse cenário. Como é que a gente pode fazer? Aí você vai, aí entra, né, o conhecimento aplicado para os gestores tomarem uma decisão em cima dessas avaliações. Hoje, Marcos, qual é a pergunta que a gente faz? Olha como ela vem vindo, né? Então, tivemos vários casos já em aves silvestres, depois em aves domésticas e agora comercial. Né, no Rio Grande do Sul, primeiro no Brasil. Ela já entrou ali, ela vem expandindo. João de Barro, né, Leão Marinho, está vindo. Né? Então a gente tem o que a gente chama hoje, como é que eu diria, nessa linha de raciocínio em gestão de risco. A gente tem uma grande certeza, que eu diria. Né? A gente tem os dados da vigilância, que é muito bom. Né? O Brasil tem um modelo de vigilância no qual eu pude, né, junto com a Thaís Barnaski, que é veterinária do Ministério da Agricultura, que trabalha aí, e a Ananda, né, que trabalham nessa parte do PNSA, do Programa Nacional de Sanidade Avícola do Rio Grande do Sul. Eu tive acesso, li esses materiais que são muito bons, então hoje se detecta, né, tem um trabalho, uma vigilância direcionada a isso. Só que assim, então você pega a ponta do iceberg. Então, se a gente, numa análise de risco, eu diria, bom, qual é a grande incerteza que a gente tem? Pô, a gente tem evidências, já está em granja comercial, já tem aves domésticas, aves silvestres, que a gente chama aéreas não terrestres, não aquáticas, como o João de Barro. Temos isolamento em várias espécies de leão marinho. Ela está aqui, só que qual é o iceberg? A gente está vendo a ponta do iceberg, qual é a dimensão dela? Né? O quão espalhada ela está? Por que eu vou dizendo isso? Porque o que a gente vai vendo é que cada ano ela aparentemente parece que vem se amplificando, certo? Se eu já estou em comercial é porque ela vem se amplificando. Agora a pergunta que você tem que fazer na gestão de risco. Bom, estou preparado para, né, um foco, né, uma epidemia em 5 granjas? Ano passado foi uma. Em 10? Em 20? Uma granja comercial, 28 dias para retomar o status de livre. 28 dias sem exportar. Né? Então, isso é um impacto, só o impacto comercial é imenso. E isso já se reflete. Se eu tenho um impacto de bilhão, é interessante até, né, o setor pensar, bom, eu posso investir, então, né, em inteligência, o que eu investir vai ter um retorno bom. Então, assim, a pergunta que eu lanço hoje, que a gente tem avaliado, bom, estamos preparados para 5, para 10, para 20? Né? Será que isso pode acontecer? É um cenário plausível? Como é que isso está se dando? Né? Então, é essa a pergunta que tem que se fazer, né? Digamos, hoje. Né? Talvez até para piorar, né? Estamos preparados para 5, 10 em várias regiões, né? Porque se estiver concentrado numa só, né? Mas Boa. Você tem toda a razão, né? É assim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta bem prática. Assim, hoje, o que as granjas, que as empresas, né? E as que têm uma maior capacidade de mobilização estão fazendo é rever todos os protocolos de biosseguridade e elevando todos os níveis. Aliás, eu tenho que dar parabéns ao Brasil inteiro, né? Assim, que todo mundo melhorou o protocolo de biosseguridade, certo? É claro que esse episódio, né, de Montenegro pegou todo mundo de surpresa. Como que entrou numa matriz que a gente sabe que tem um protocolo muito mais elevado, por exemplo, que um frango, que uma poedeira. Mas, assim, além disso, certo, desse melhorar os protocolos de biosseguridade, e disso que você está falando aí, a gente ter programas nacionais, né, corporativos de todo, não adianta só um fazer, isso pega todo mundo, né? Além de melhorar a biosseguridade, o que mais que o setor você acha que ainda pode evoluir? Tu tocou num assunto importante, né? E eu volto aqui na biosseguridade, tá? E que o setor, de fato, está trabalhando. E né, teve agora esse evento em setembro, né? Na FAO, né, em vários países. Eu até pude participar online e até de um grupo de trabalho de biosseguridade e ela foi, né? Considerado um dos elementos mais importantes para discutir vacinação, né, digamos, toda aquela parte, né, de coordenação mundial, etc., né, focando em biosseguridade, é super importante, não tem o que dizer.
E aí eu trago um elemento a mais, tá? A gente tem duas formas de trabalhar a biosseguridade, né? Uma forma, vamos dizer assim, de uma certa burocracia, em que eu vou lá numa granja, certo? E aplico, né, um checklist e vou dizer, bom, eu preciso de 90% de conformidade, certo? 90% ela está bem. Bom, mas a pergunta não é essa, a resposta certa não é essa, no sentido, então, temos como melhorar, e temos como melhorar isso de forma global. Então, quem está integrado, essas granjas integradas, elas têm um fomento, certo? E elas estão muito bem, mas pode melhorar no aspecto, bom, se eu te pergunto, se eu, como analista de risco, disser, bom, eu tenho 90% de conformidade, e aqueles 10% não conformem, quais são? Tu entende que conformidade não implica em risco. É uma medida de compliance. Nem toda, então a gente sempre fala, nem toda não conformidade é risco e nem toda conformidade quer dizer que tu não esteja sob risco. Eu preciso dar uma mergulhada um pouquinho mais para saber, de fato, quais são as não conformidades que vão implicar em risco maior de influenza, que são detalhes, ela pode te pegar em detalhes. Aí, nesse sentido, a gente está trabalhando no desenvolvimento, né, de uma aplicação em que a gente consegue fazer, né, uma análise rápida de risco focada em influenza, em que vai te dar esses graus de risco, certo, para ela, para que você consiga, né, a sociedade, ou seja isso governamental aplicado em agroindústrias, entender que, quem são aquelas que têm maior risco e que eu possa servir como digamos, um filtro, né, um teste inicial para ir lá e dar uma corrigida nesses fatores específicos para a influenza. E com certeza deve haver uma relação entre granjas de alto risco e essas granjas que estão em conformidade. Mas o risco vem daquela falha que às vezes está passando desapercebida. Aí que mora, né? Eu tive um orientador, né, de pós-doutorado, não é um orientador, é supervisor, né? Ele falava assim sobre o risco, né? Como é que é? O risco está na cauda, o diabo está na cauda, the devil is in the tail, né? Ou seja, na cauda da distribuição de probabilidade, que é aquela probabilidadezinha baixa lá na ponta, mas é ali que mora o perigo, né? Tu entende? Então, nesse sentido, vamos remodelar um pouco esse olhar de não conformidade, tentar transformar ele mais em um olhar de risco para aumentar a eficácia, né? O outro ponto são as granjas, às vezes, que é um gargalo importante, talvez, da postura comercial, que muitas vezes não estão integradas, os independentes, né? Esses também, né, podem estar mais, digamos, suscetíveis a falhas por não ter uma assistência tão organizada como o fomento de uma agroindústria. Então, tem vários passos a serem melhorados, né? E nisso, tá, finalizando a tua pergunta, trabalhar, porque se trabalha muito bem a resposta, isso está muito bem, ou seja, está muito bem feito, tanto que o Rio Grande do Sul trabalhou muito bem nessa resposta, ou seja, esses planos de contingência, o que a gente chama em gestão de risco? Eles são medidas de ação pós-facto, certo? São medidas de ação após a ocorrência do evento para te diminuir as consequências, ou seja, agir de forma rápida, né, para reduzir o impacto do espalhamento. Isso é necessário, é um backup. O que a gente vem aqui na Core Science conversando? Cara, a gente tem que trabalhar também no momento de calmaria, que é uma educação constante da gestão da biosseguridade, de falhas da biosseguridade, conhecer, né, quais são essas falhas, quais são as probabilidades de falhas mais comuns. Isso tem que ser comunicado e gerenciado, e isso é um trabalho de longo prazo, tá, Marcos? Ou seja, quando uma campanha de uso de cinto não foi 1, 2, 3 vezes, foi milhares de vezes dita, né? Até que hoje todo mundo usa o cinto. Então, se eu conhecer, olha, seu João, olha aqui, ó, eu sou, por exemplo, de um órgão oficial, ou no fomento, analisei que a tua granja tem esses pontos para te ficar atento. E sempre conversar com ele, né? Uma conversa efetiva, né, eficaz, uma comunicação clara a longo prazo, para que isso vá,
gradativamente se reduzindo, porque tu não precisa fazer coisas caríssimas para controlar a influenza. Achei muito legal, ô Luiz, isso que você falou aí da burocratização. Isso é um perigo enorme, que eu coloco um protocolo X lá, como você falou, ele está 90% sendo cumprido e eu estou aqui tranquilo, está tudo certo. Eu acho que fica aí esse seu alerta, que cada caso é um caso, eu tenho que ver especificamente, todo caso vai ter algum gargalo, alguma fragilidade, e eu no meu universo ali, seja uma granja, seja um município, seja uma instituição, eu tenho que entender que onde estão, e eu preciso de alguma ferramenta para mapear, para achar, para dizer para mim, ó, seu ponto fraco aqui hoje é esse. Porque aí, né, a minha medida para aquilo, eu vou melhorar significativamente, né, a eficiência de evitar. Como você falou, depois é outra história, não que não seja importante, é claro, é super importante. O Rio Grande do Sul deu um show, né, parabenizo, já tive a oportunidade de falar isso várias vezes, no pós, né, no pós-episódio, deu um show mesmo, fez tudo certinho, todo mundo ajudou, as empresas, poder público, todo mundo fez a sua parte e, como você falou, em 28 dias já tinha resolvido o problema. Mas a gente não quer ter isso, né? A gente quer que isso não aconteça, a gente quer trabalhar melhorando cada vez mais, minimizando a chance de entrar, né? Eu gostei muito dessa visão aí, e eu acho que esse recado fica aí para as pessoas que têm nos acompanhado. A influenza está sempre cheio de novidades e a gente não pode baixar a guarda, não pode baixar a guarda, é traiçoeira, se você deixar, que você falou, né, lá aquele pedacinho lá aberto, ela vai entrar e vai te derrubar. Eu queria que você finalizasse aí, então, da importância, né, de tudo isso que a gente conversou, né, nessa questão aí, que é uma coisa, eu acho que é uma novidade que a gente está trazendo. É claro que as pessoas da área, que são epidemiologistas, conhecem, mas talvez os sanitaristas, né, as pessoas que estão, né, desenhando os programas de biosseguridade, talvez botar no radar deles essas ferramentas de análise de riscos que, né, são customizadas e em cada situação vai ter isso de acordo com, né, com as características, né, daquela particularidade. Bom, então, vou dar esse gancho, foi bem colocado teu aí, que é importante. A ferramenta, né? Tu falou em ferramenta. E o que é importante contextualizar a ferramenta? Nós precisamos, na verdade, antes da ferramenta, nós temos que institucionalizar, a gente tem que operacionalizar de uma forma digitalizada e padrão a gestão de riscos. Isso que tem que ser feito. Eu tenho que ter, então, uma governança em gestão de risco. Essa governança, ela pode ser vários níveis, né? Federal, estadual, e uma coordenação das partes interessadas, como uma BPA, por exemplo, unindo setores. Então, e precisa ter é mais complexo, né? Porque é uma doença institucional, né? Uma doença que o risco ele vai impactar em todo mundo. Então, a gente tem que ter uma rotina de gestão de risco, certo? A ferramenta, ela vai viabilizar esse processo. Isso que é importante estar claro. Porque senão a gente pensa, Marcos, entende? Qual é um grande erro? A gente pensa na ferramenta antes, né, como um fim, e ela é um meio. Senão é como se tu criasse uma ferramenta, tudo fosse um martelo, né? A ferramenta é o prego, tudo tu quer é um martelo. Então, colocar, né, fazer uma rotina de gestão de risco na qual, por exemplo, a gente baixa para biosseguridade. Bom, eu tenho que entender, na verdade, se eu pegar uma ameaça específica, né, influenza aviária, quais são, né, identificar de uma maneira rotineira, né, quais são as principais falhas relacionadas à influenza e quem tem elas e quais são as mais comuns. Aí vem a ferramenta. Ela vai me ajudar, obviamente, a eu ter uma digitalização desse processo. Mas antes a gente tem que pensar, como é que eu vou fazer a minha gestão do risco? Bom, então eu vou lá na granja, identifico, faço uma avaliação rápida de risco dela, identifico os pontos críticos, comunico ao produtor, cara, temos que corrigir isso em 30, 60 dias. Retorno a 60 dias a ele e vejo, foi feito? Como é que está? Numa comunicação clara do risco. Então, gestão do risco implica eu identificar os riscos, quais são esses riscos, como quem tem, ter esse conhecimento, e eu preciso falar sobre esse risco. Eu preciso comunicar esse risco para eles constantemente. Porque uma vez que eu comunico, eu preciso que ele execute
né, que ele primeiro internalize, entenda que isso é importante. Como as pessoas acabaram entendendo, nossa, eu tenho que usar cinto, né? Ele vai acabar entendendo, poxa, eu tenho que estar atento, né? Se eu tenho um lago dentro da minha granja no período, né, em que tem um foco em municípios próximos, eu vou ficar mais atento à ocorrência, digamos, de aves, a presença de aves silvestres, vou corrigir, controlar, né, a minha ração, que pode ter aves ali perto, etc. Está todo mundo mais atento, está todo mundo mais consciente, é o centro de segurança. Tu entende? Então, é essa rotina de gestão de risco que ela tem que ter implementada. A ferramenta vem, ela vai te ajudar, obviamente, a operacionalizar e viabilizar em larga escala, em melhor eficiência, né? Dr. Luiz Gustavo Cordelini, muitíssimo obrigado, uma verdadeira aula aqui, né? E eu acho que a gente deixa alertas importantes, volto a dizer, né, nós estamos no meio de uma guerra, o inimigo é poderoso, nós temos que ter toda essa inteligência que você muito bem trouxe aqui para o nosso lado, para a gente, né, continuar mantendo essa mazela longe dos nossos rebanhos comerciais, e sem essas, né, inteligências, sem essas ferramentas, né, que vão nos ajudar a fazer uma gestão desse risco melhor, a gente acaba perdendo essa guerra. Realmente te agradeço, acho que foi excelente, acho que a gente deu aqui uma opção de, né, colocou uma opção de, né, de informações aí para a avicultura brasileira como um todo, né, não só a nível particular, também para algumas agências de defesa e sanitárias estaduais, pessoal que está pensando nisso o tempo todo, acho que a gente traz aí excelentes, né, questões que foram levantadas nesse episódio. Agradecendo novamente, eu deixo você fazer suas considerações finais. Obrigado. Marcos, eu que agradeço o convite, é muito importante, a gente gosta, né, de falar sobre esse assunto, né, Marcos? Às vezes a gente está, a gente aqui na Corg, um epidemiologista, né, tendo uma visão muito mais geral, né, dos fatos e não aquela visão do dia a dia, mas a gente está trazendo, então, a epidemiologia traz esse olhar, né, de uma ocorrência de uma doença que vai estar num continente, né, num território. Como tu bem falou, ela pode estar em vários lugares. Então, a gente tem que começar a também organizar, né, esse conhecimento e interligar todos os elos, as partes interessadas num caminho comum. Tá? Então, a gente foca nisso, preconiza e acredita que a saída que o Brasil já vem fazendo muito bem, uma camada que vai melhorar muito isso é institucionalizar, né? Trabalhar um pouco mais numa camada aí de rotina de gerenciamento de risco, que seja aí coordenada e comum a todos, né? E principalmente eu focaria na questão de biosseguridade, né? Entender e acompanhar aonde estão as principais vulnerabilidades e orientar os produtores de uma maneira, comunicação efetiva, né, e empática, né, não simplesmente cobrar, mas conscientizá-lo e ele vai abraçar a causa, porque o produtor, ele é a primeira linha de defesa para uma, né, ameaça. É o produtor. Aí vem o governo, aí vem a indústria, fomento, vem o governo e vem aí as associações mundiais. Esse é o foco. Ele é importante. Ele tem que estar engajado. É isso, pessoal. Novamente agradecendo aqui o Dr. Luiz Gustavo Cordelini. Esperamos vê-los nos nossos próximos episódios. A gente está aqui trabalhando sempre para trazer as mentes brilhantes da avicultura, para que está aqui a gente sempre estando se atualizando aí nos diferentes, né, áreas de atuação da nossa avicultura, que vai muito bem. É isso, pessoal. Esperamos vê-los nos próximos episódios. Tchau, tchau. Valeu.